Olha, a era da renda fixa fácil tá chegando ao fim. Tem uma armadilha que tá chegando e ninguém tá vendo ela se aproximar, que pode fazer com que você, investidor, que tem boa parte do teu dinheiro ali no Tesouro Selic ou em CDBs que rendem 100% do CDI ou algo próximo a isso, possa ser prejudicado. E aqui nesse vídeo eu quero te explicar por que você precisa abrir o olho se você investe hoje em renda fixa fácil, qual armadilha é essa e o que você deve fazer, né? Como é que você deve investir, quais são os 5 passos que você deve seguir para evitar cair nessa armadilha. Então presta muita atenção nesse vídeo. Ó, te inscreve no canal, muitos que assistem aqui não são inscritos. E deixa eu começar aqui falando sobre por que você tem que ficar de olhos abertos, porque você tem que ficar bem atento com a renda fixa fácil. E o contexto aqui é que a gente tem uma taxa Selic em 15% ao ano. E a taxa Selic, ela guia qual vai ser a rentabilidade de investimentos com baixíssimo risco, ou até sem risco algum, como é o caso do Tesouro Selic. Um título público do governo que tem essa característica de rentabilidade, uma curva reta para cima, ou como aqueles ativos atrelados ao CDI, aqueles CDBs de bancos que rendem 100% do CDI, cuja curva de rentabilidade histórica é essa aqui. Uma rentabilidade muito grande, constante, sem risco, feijão com arroz que todo mundo gosta. E por aqui a gente está tratando de renda fixa fácil, de ativos sem risco, que estão rendendo pra caramba atualmente. Muitos investidores pensam, poxa, eu vou deixar o dinheiro ali, tá rendendo mais do que 1% ao mês, já líquido de imposto de renda, tá rendendo muito acima da inflação, não faz o menor sentido eu pensar em investir em outras coisas. Eu entendo esse pensamento, a gente atende várias pessoas que pensavam assim até pouco tempo atrás, minha família aqui tem muita gente que pensa assim, e que inclusive estão ganhando mais dinheiro do que eu nos últimos 2, 3 anos, em se tratando dos investimentos. Agora, se você é uma pessoa que pensa assim, ou que tem uma parte relevante da tua carteira em ativos assim, presta atenção no que eu vou te mostrar. É um ponto importante aqui, eu quero falar da renda fixa fácil. É um Tesouro Selic, uma CDB sem risco. Não estou falando aqui de COI, CRI, CRA, não estou falando de renda fixa ruim, estou falando de renda fixa fácil, beleza? Porque, brincadeiras à parte, essas tranqueiras acabam sendo indicadas por quem ganha comissão sobre as indicações que faz. E não são bons ativos para ter em carteira. Falei agora há pouco que o cara que investe assim está ganhando de todo mundo no período mais recente e eu quero te provar esse dado. Aqui nesse gráfico eu tenho uma comparação do CDI, linha azul, com a Bolsa de Valores brasileira, linha cinza, com ativos de renda fixa atrelados à inflação, linha verde, com ativos de renda fixa pré-fixados, linha vermelha, para você ver que o CDI ganhou de todo mundo no último ano, ou seja, nos últimos 12 meses, e também ganhou de todo mundo nos últimos 2 anos, ou seja, nos últimos 24 meses, e mais, ganhou de todo mundo nos últimos 3 anos, ou seja, 36 meses. E se não pudesse ficar pior, cara, nos últimos 5 anos o CDI foi o grande vencedor também. E nesse momento você deve estar pensando, pô, Ramiro, enlouqueceu. E tá falando que investir nisso aí é uma armadilha? Na verdade não é bem isso que eu tô falando. Tô falando que essa era da renda fixa fácil, rendendo mais do que todo mundo, ela tá chegando ao fim. E é isso que eu quero te explicar agora. Olha só, aqui na nossa ferramenta eu estou vendo aqui quanto que rendeu uma carteira com 100% do CDI, ou seja, uma carteira só de renda fixa pós-fixada, nos últimos 12 meses. Aqui já é líquido de imposto de renda, essa taxa de retorno, e aqui a gente está tirando o impacto da inflação, que foi de 5,28%. E você pode ver que esse investimento rendeu pra caramba nos últimos 12 meses, cerca de inflação, mas quase 7%. Se a gente aumentar o prazo e olhar para os últimos 3 anos, essa rentabilidade aqui fica muito similar, só que como a inflação é menor nesse período, a gente está falando de um retorno de quase 8% ao ano. De novo, num período em que nada rendeu mais do que isso. Agora, qual que é o ponto? A gente está olhando aqui para uma janela de curto e de médio prazo. E a verdade é que os fatos mostram, assim como a teoria diz, que isso aqui não tende a se repetir no longo prazo. Sabe aquela ideia de que se existe algo que parece bom demais para ser verdade, essa coisa não é verdade? Uma ideia como a que eu segui lá quando eu tinha 18 anos e eu vi um picareta lá prometendo ter 1% de retorno ao dia fazendo day trade. E eu pensei, nossa, isso aqui faz muito sentido, não é nada como a juventude. E aí fui lá, entrei, contratei o serviço daquele cara e acabei em 1 mês e meio perdendo todo o patrimônio. Aquilo lá era uma ideia que parecia ser bom demais para ser verdade e não era verdade. Assim como essa ideia de que você vai escolher o ativo mais seguro da economia, o ativo com menor risco e vai ganhar de todo o resto no longo prazo com consistência, também é uma ideia que parece boa demais para ser verdade, mas não é. Por quê? Porque nos investimentos existe uma relação entre risco e retorno. E quanto menor o risco você corre, aqui se tratando de renda fixa fácil, a gente está falando de ativos com muito pouco risco, menor tende a ser o teu potencial de retorno
no longo prazo. E embora esse ativo aqui ele possa ter ganho, ter sido o grande vencedor dos últimos 2, 3, 5 anos, o fato é, se a gente alongar o prazo, voltar no tempo, botar aqui um prazo maior, você pode ver que ele é o grande perdedor na realidade. Aqui eu não estou mais olhando 5 anos, eu estou olhando 21 anos em que ações, renda fixa atrelada à inflação, renda fixa pré-fixada, venceram esse ativo sem risco. E dá para ver no gráfico que essas outras classes de ativos que eu estou mostrando são classes arriscadas, né? O gráfico faz zig, faz zag, isso é um sinal de risco. E mais, né? Agora há pouco eu te mostrei que uma carteira 100% do CDI teria rendido inflação mais 8% ao ano nos últimos 3 anos. Agora vamos voltar no tempo, vamos olhar para os últimos 10 anos. E aí você vê que essa rentabilidade nominal cai e acima da inflação cai um monte, rendeu 3,7% acima da inflação. Se a gente voltar mais tempo, se a gente voltar nos últimos 15 anos, essa rentabilidade também fica lá na faixa de inflação mais 3,5% ao ano. E se você entendeu isso, você vai entender qual é a armadilha que eu estou falando aqui. A armadilha é a seguinte: a taxa Selic ela não vai ficar para sempre em 15% ao ano. Ela vai cair. E já tem gente falando sobre isso. O Bank of America está falando que a Selic cai ainda esse ano. O JP Morgan está falando a mesma coisa. E por razões lógicas não faz sentido manter uma Selic lá em cima por tanto tempo. A taxa Selic ela funciona como um remédio amargo para segurar a inflação. Então o que costuma acontecer aqui? Quando a inflação, linha vermelha, sobe, a taxa Selic sobe também. Quando a inflação cai, a taxa Selic cai também. E nesse momento de Selic em alta, a inflação está se mantendo estável, está começando a cair. Então logo, o que vai acontecer? A Selic vai cair também, até porque uma Selic muito alta por muito tempo acaba batendo muito na economia. Então a armadilha aqui é a gente pegar essa taxa Selic recente, altíssima, e extrapolá-la para o longo prazo, achar que o investimento com menor risco da economia vai render constantemente inflação mais 8% líquido de imposto de renda. Isso não vai acontecer. Eu acredito que é muito mais provável a gente ver o retorno de um tesouro Selic para o longo prazo fica ali na faixa da inflação mais 3% ao ano líquido de imposto, que é o que acontece em qualquer país, tem um track record maior que o Brasil e é o que acontece no próprio Brasil, em prazos mais longos. Só que nesse ponto surge uma segunda armadilha, que muitos pensam: Ramiro, entendi, gostei do vídeo, vou deixar meu comentário aqui, vou até contratar vocês, quem sabe. Só que o ponto é, eu vou esperar para a taxa Selic começar a cair. Sabe o que acontece com quem espera para a taxa Selic começar a cair? Parte do bonde ou todo o bonde já passou. O mercado financeiro está sempre se antecipando. Então, quando for precificado essa visão de que a taxa Selic vai ser consistentemente menor, tudo já vai ter subido. Talvez até por isso que mesmo perdendo para o CDI no último ano, nos últimos 6 meses, a gente já vê a Bolsa superando o CDI, a gente já vê ativos pré-fixados superando o CDI e renda fixa e inflação quase que empatando com o CDI. Pode ser, inclusive, o início desse movimento que a gente estudou aqui no Clube do Valor, um movimento que acontece. Esse gráfico aqui mostra quanto a estratégia de seleção de ações do Clube do Valor rendeu ao ano nos 36 meses seguintes ao pico de uma taxa Selic. Na maioria das vezes é um retorno bem elevado, porque a taxa Selic acaba funcionando como uma mola. Quanto maior ela está, mais ela segura a rentabilidade de outros investimentos e quando ela cai, essa mola solta e muita coisa sobe. Dito isso, para onde olhar agora? Se você quiser ter mais clareza sobre como investir nesse momento, siga esses 5 passos. E o primeiro é parear os teus investimentos com os teus objetivos. Isso aqui é muito importante porque eu estou malhando aqui o investimento em Tesouro Selic, mas na verdade esse aqui é um excelente investimento para planos de curto prazo, é o melhor investimento que tem. Eu tenho uma grana em ativos que rendem 100% do CDI, é uma grana que eu vou usar nos próximos 12 meses para viajar, para planos de curto prazo. Então, claro, se você é um cara que está pelo jogo de curto prazo, esquece tudo que eu falei nesse vídeo, segue investindo dessa forma. E aqui o que a gente faz no Clube do Valor é seguir uma fórmula chamada Fórmula 15+, que fala para você dividir os seus objetivos financeiros em objetivos de até 1 ano, em objetivos de até 5 anos, em objetivos de mais de 5 anos. E para objetivos de até 1 ano e de até 5 anos, fica só na renda fixa. Os de até 1 ano num Tesouro Selic da vida, os de até 5 anos, aí você pode investir em alguns CDBs que vão vencer daqui a 2, 3, 4 anos, e a parte mais, aí sim, a gente está falando de uma carteira mais diversificada. Aí para a parte mais, você vai para o passo 2, que é conhecer boas classes de ativos para investir. Aqui eu te mostrei algumas, né? Renda fixa pré-fixada, renda fixa atrelada à inflação, bolsa brasileira. Tem também bolsa de valores norte-americana, muito brasileiro se esquece de investir uns 15, 20% da carteira no exterior. E o S&P 500 em real ajuda muito uma carteira
em especial em períodos de crise interna aqui no Brasil. Embora não tenha rendido tanto nos últimos 6 meses, nos últimos 5 anos, essa aqui teria vencido o CDI, que foram 5 anos de crise para o Brasil. O que a gente faz para todos os clientes de Wealth é diversificar em diferentes classes de ativos. A maioria dos nossos clientes tem 6 diferentes classes de ativos. Agora, quanto investir em cada vai depender do passo 3, que é você entender qual é a sua tolerância ao risco, quanto de risco você tolera ter na tua carteira. Que aqui nessas simulações eu te mostrei um investimento sem risco, né? Quer investir 100% do CDI, pode ver, ele não teve queda em nenhum momento, a volatilidade é baixíssima. Agora, você monta uma carteira com várias classes de ativos, como renda fixa inflação, fundos imobiliários, ações norte-americanas, ações brasileiras, renda fixa pré e pós. Essa carteira aqui teria rendido mais do que o CDI, só que com mais risco, com uma certa volatilidade, caindo em crises e por aí vai. Uma vez você define qual é a sua tolerância ao risco, você desenha qual é a tua macroalocação, qual é o desenho de carteira ideal que você vai ter, que você vai seguir, como é que você vai investir. Esse aqui é o core do nosso trabalho, tá? A gente é a empresa que está há mais tempo aqui na internet, atendendo clientes, cobrando uma taxa fixa e falando da estratégia de alocação de ativos. E nesse momento, se quiser conhecer como é que a gente pode te ajudar a investir melhor e ter uma primeira conversa gratuita em que a gente vai analisar a tua carteira, entender como a gente pode te ajudar a tomar melhores decisões, te convido para apertar no primeiro link na descrição. Com essa clareza de como investir, você vai para o 5º e último passo, que é escolher boas estratégias de seleção de ativos. Definir, quais ações eu vou escolher para comprar, quais ativos de renda fixa, como montar tudo isso. Isso é a parte mais técnica. Tem vários vídeos meus sobre isso, vou deixar alguns aqui ao meu redor. Se você quiser ter essa conversa conosco, aperta aqui e deixa o teu comentário dizendo o que você achou desse vídeo, beleza? Um abraço, até mais!